Nessa semana, o STF formou maioria contra a tese de poder moderador das Forças Armadas, para esclarecer os limites da Constituição para a atuação dos militares. O relator Luiz Fux apresentou, no voto dele, a determinação de que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Os outros ministros que já votaram acompanharam o relator. O ministro Flávio Dino foi um deles. Ele destacou que o julgamento acontece numa data que remete a um período abominável da nossa história constitucional, em que o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força, fazendo referência aos 60 anos do golpe de 64. O ministro Cristiano Zanin classificou como totalmente descabida a interpretação de que as Forças Armadas podem intervir como um poder moderador em crises institucionais do Estado. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre a tese de poder moderador das Forças Armadas. Eu vou conversar com Jefferson Miola, que é jornalista, integrante do Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Alegre. Também já foi coordenador executivo do 5º Fórum Social Mundial. Miola, é um prazer falar contigo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL, ao Em Detalhes. Oi, Gabriela. O prazer é inteiramente meu e um grande abraço a ti e agradecimento pelo convite. Vamos lá, então, Miola, começar a entender essa história, né? O Supremo Tribunal Federal ali formou essa maioria para rechaçar essa interpretação do artigo 142 da Constituição. E aí, só para resumir essa interpretação, porque a gente tem ouvido bastante, né? Ela é muito utilizada por bolsonaristas, pela extrema-direita também. Os militares, por essa interpretação, eles teriam autorização para intervir no caso de uma disputa entre os poderes. Agora, é aí que essa decisão do Supremo foi bem recebida, até inclusive pelo general Tomás Paiva, comandante do Exército. Eu vou querer te ouvir sobre isso, mas ele disse que isso já estava consolidado como entendimento. Fato é que as pessoas foram para as ruas durante muito tempo, principalmente nesses 4 anos de governo Bolsonaro, com esse slogan, vamos dizer assim, golpista. O senhor acha que esse entendimento que diz o Tomás Paiva, o general Tomás Paiva, de fato já estava consolidado, ou que ele vai ficar consolidado a partir de agora, ou ainda vai ser difícil afastar esse fantasma de fato, porque as pessoas foram totalmente dominadas, né, por isso? Olha, Gabriela, em relação ao general Tomás Paiva, né, eu tenho a impressão de que ele se equivoca em ser tão peremptório em dizer que essa decisão já estava consolidada. Ele mesmo foi um protagonista de um momento muito importante e crucial da história recente do nosso país, quando ele era o chefe de gabinete do general Vilas Boas, então comandante do Exército Brasileiro, naquela ocasião em que o general Vilas Boas, em nome do alto comando do Exército, portanto atentando a uma diretriz institucional das Forças Armadas, ele publicou aqueles famosos tweets, né, com o objetivo de emparedar a Suprema Corte e obrigar a Suprema Corte a prender o presidente Lula para, assim, retirar daquele pleito eleitoral de 2018 o candidato, né, mais competitivo com a chapa militar de Bolsonaro e Mourão, e também o candidato que era virtualmente o vencedor daquela lista. Então, o general Tomás Paiva está vivendo uma fase, digamos assim, de uma metamorfose circunstancial, né, diante da situação que os militares tiveram, a sua tentativa de golpe de Estado, de ruptura institucional, fracassada ao longo dos 4 anos do governo militar com Bolsonaro e depois, no 8 de janeiro de 2023, há um reposicionamento tático das Forças Armadas, das suas cúpulas, né, que são altamente partidarizadas e conspiradoras, na minha opinião, né? E, portanto, essa decisão da Suprema Corte, que ela pacifica um entendimento, que era um entendimento que, inclusive, já era pacificado para o senso comum, né? Ele só surge
essa interpretação delirante sobre um suposto papel moderador das Forças Armadas, né, e o poder que eles têm de tutelar o sistema político e a nossa democracia, surge a partir dessa visão deformada, né, não só de bolsonaristas ou de juristas bolsonaristas da estirpe de um Ives Gandra Martins, mas das próprias cúpulas fardadas. Né? Se tu lembrares, eu dou 2 passos atrás, antes mesmo da eleição de 18, o general Mourão, e foi o motivo dele ter sido transferido para a reserva à época, ele fez uma declaração atrevida, né, dizendo que se o país continuasse em crise, as Forças Armadas, então, né, deveriam intervir, né, para solucionar os impasses institucionais. Né? Eu acho que essa decisão é importante, mas ela é uma decisão, né, inclusive um pouco vergonhosa, de no ano 24, do terceiro milênio da era cristã, nós discutirmos uma situação tão estapafúrdia, né, tão absurda como essa, a hipótese, né, das Forças Armadas terem este poder. Né? Isso é revelador, né, de um déficit democrático, de uma situação de ameaça real e concreta que a nossa democracia continua sofrendo. Justamente, Miola, eu acho que esse termo que você usa, eu gosto muito desse termo de déficit democrático, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas também demonstra justamente essa necessidade de o Supremo Tribunal Federal ter que dar esse posicionamento, esse entendimento agora, demonstra que não estava pacificado coisa nenhuma, na verdade, né? Agora, esse julgamento, ele passa algum recado também para os quartéis, eu te pergunto, no sentido de a necessidade de dissolver essa politização dentro dos quartéis, que se fortaleceu, inclusive, muito durante o governo Bolsonaro. Como que a gente faz, eu te pergunto, na verdade, para caminhar nessa direção? Olha, Gabriela, assim, o que isso não deixa de ser um pouco, digamos, bizarro, prosaico. A gente está vendo essa situação, me surpreende assim, enormemente, um tema tão anacrônico que nós estamos hoje discutindo isso, né? Mas é importante a decisão do STF, ela tem uma importância relativa, que ela diz 2 coisas fundamentalmente. As Forças Armadas não são um poder de Estado. A República Brasileira tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Né? Portanto, ela já superou aquela Constituição de 1824, da época do Império, não é, quando então o imperador Dom Pedro I criou o poder moderador que ele acumulava como chefe do poder executivo. Em segundo lugar, o STF diz claramente que, além de não ser um poder, é menos ainda um poder moderador, ou seja, ele não tem este papel que os militares se autoatribuem e que tem um certo eco nos segmentos da extrema-direita golpista do nosso país, né, de se constituírem como garantidores dos poderes constitucionais e garantidores da lei e da ordem do país. Esse texto, essa linguagem, ela só está no artigo 142 da Constituição brasileira, inclusive por uma imposição militar, para preservar, dentro da estrutura jurídico-legal brasileira, um dispositivo que permitisse a eles fazer o que eles fizeram e o que eles continuarão fazendo. Né? Já te digo por quê. Então, isso foi lá durante o período da transição conservadora, né, o período do governo Sarney, que dentro dela teve a Constituinte, que terminou em 1988, perdão. Naquele momento, o general do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que era também o ministro do Exército, ele impôs, né, aos civis aquela redação para deixar esta situação perdurar, e nós estamos hoje, 36 anos depois, tratando dela. Agora, se tu me perguntasse se isto é eficaz do ponto de vista de conter, né, as ameaças e os riscos da nossa democracia, eu te diria que eu tenho a impressão de que não. E tenho a impressão que não, porque embora isto envie uma mensagem que circunstancialmente ela pode ter uma maior difusão e um acolhimento de parte das cúpulas, na circunstância em que eles estão, de uma espécie de uma recuo diante de uma derrota sofrida, um fracasso da sua intentona golpista, isso pode ter um trânsito, uma traficabilidade interna que é circunstancial, ela é momentânea. Eu entendo que se nós temos uma situação de um ente, né, estamental que se reivindica enquanto poder estamental, que são as Forças Armadas, que elas são atavicamente conspirativas, elas têm uma ancestralidade desta autoatribuição que elas se fazem enquanto, né, poder moderador. Se elas são constituídas dessa forma, culturalmente conspirativas, e herdaram, inclusive, o que tem de pior, que vem do porão da ditadura, que é esse auto-oficialato, nós temos que resolver o problema da instituição também. E aí é um tema central,
que é o tema do poder político, ou seja, o poder executivo, né, e o Congresso brasileiro, a soberania popular, em última instância, ela é que tem que comandar os militares e não ser comandada pelos militares. Porque se os militares não são comandados por aqueles a quem a Constituição atribui o dever de comandá-los, né, que é o comandante supremo das Forças Armadas, é esse, assim que define a nossa Constituição, que é o papel do presidente da República. Se ele não exerce este papel de comandante político das Forças Armadas e do poder civil, as Forças Armadas vão comandar quem deixa de comandá-los, né? Então é um problema sério. Nós estamos diante de uma necessidade que, em que pese o que está sendo feito, que é inédito na nossa história republicana, de colocar no banco dos réus vários generais, almirantes, tenentes-coronéis, coronéis, etc., implicados, né, nesses atentados contra a nossa democracia. Isso é um valor em si mesmo, mas ele é insuficiente. Eu acho que nós precisamos, né, enfrentar o tema do atual oficialato, transferir para a reserva todos eles que, para mim, meu ponto de vista, estão implicados nos últimos anos de desestabilização do nosso país e desgraçamento da ordem jurídico-constitucional, né, e promover uma reforma militar, para que os militares se dediquem a fazer o que é uma missão constitucional nas democracias modernas. Qualquer país com a relevância do Brasil no mundo contemporâneo, o papel das Forças Armadas não é discutir governos, não é discutir a política doméstica, é cuidar da defesa nacional, é exercer o poder de dissuasão e fortalecer as condições e a proteção nacional diante de eventuais agressores estrangeiros. Essa é a missão. Ele tem que ser reformado profundamente e mudado a sua cultura, né, sobretudo uma cultura que é de reverência, de completa subordinação ao poder civil. Sem isto, que é uma tarefa política por excelência, a decisão do STF ela terá um valor cosmético. Ela não resolve, não aplaca isto que é um risco permanente de golpes e rupturas institucionais. E observa, em todos os golpes que o país sofreu, rupturas institucionais do século passado, sobretudo, vamos pegar o período, né, que cobre do suicídio do Getúlio em diante, em todos os episódios, eu falo sem nenhuma dúvida, em todos os episódios, o ator central e permanente que esteve por trás de todas essas circunstâncias são os mesmos. Frações das classes dominantes, a mídia, STF, mas, sobretudo, as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são hors concours, né, nesse itinerário, né, de uma história brasileira acidentada por golpes de Estado, né, e por rupturas institucionais provocadas por esses atores. Além desses pontos que o senhor traz, Miola, que eu acredito que são fundamentais, eu pergunto se o senhor acha que seria interessante também levar essa questão para o Congresso Nacional, né, para transformar isso numa mudança de texto constitucional, de fato, porque essa movimentação, talvez, jurídica, né, no Supremo Tribunal Federal, esse entendimento, isso pressiona o Congresso, provoca de alguma maneira nesse sentido? Gabriela, já tem, inclusive, no Congresso, estão tramitando, porque a decisão do STF, ela só promove um entendimento, ela pacifica, não é, uma interpretação da Constituição, mas ela não altera o texto escrito. Quem pode alterar o texto escrito é o Congresso, né, através de uma emenda constitucional. Existe proposta de emenda constitucional, projeto de emenda constitucional, mais de um. Tem a do deputado petista de São Paulo, Carlos Zaratini, é um deles, por exemplo, que modifica inteiramente e tira essas ambiguidades do texto. Então, acho que uma tarefa do Congresso é de fato, diante de uma realidade que nós temos um contingente importante da sociedade brasileira, nós não estamos falando aqui de 1 ou 2% da sociedade que tem essas inclinações golpistas, não é, que são inadaptados à democracia. Não, nós temos um setor da extrema-direita e da direita brasileira que não tem compromisso com a democracia e que continuam se valendo dessa interpretação estapafúrdia, né, em torno dos seus propósitos de um projeto próprio de poder, que também é um projeto próprio de poder dos militares. Né? Então é importante o Congresso brasileiro fazer isso, mas mais do que isso, o Congresso, enquanto um órgão da soberania popular, ele tem a responsabilidade de se dedicar a todos os temas militares. A questão militar não é uma questão dos militares. Ela é uma questão de especialistas, de civis especialistas em questões militares e em questões de defesa. Porque se o poder, se quem determina o que as Forças Armadas farão é o poder político e a sociedade civil ela tem que se munir dentro do aparelho de Estado de condições para gerir adequadamente
este estamento que tem o monopólio do emprego da arma para fins da defesa, mas à luz dos interesses civis e não dos próprios militares. Senão eles passam a ser um governo dentro do governo, eles vivem insulados, como eles vivem hoje, com pensões para as filhas de militares, com salários nababescos, com esquemas de corrupção, com privilégios de toda sorte, completamente imunes ao controle público, inclusive republicano. O Congresso tem que fazer isso. Neste momento que nós estamos conversando, o Congresso está abdicando de duas tarefas fundamentais, pelo menos. Uma delas, que é sumamente importante, que é a tarefa da atualização da defesa nacional. E o Congresso não está fazendo isso. Simplesmente entregou, porque o governo Lula fez essa opção, de entregar para os próprios militares pensarem e definirem esta atualização da defesa nacional. Então, acho isso é péssimo, não é? Porque é uma renúncia que se faz, não é? O poder político está renunciando ao que é uma atribuição própria sua, e como eu falei antes, não há vazio em relação aos militares. Se não há quem os comande, eles comandarão aqueles que deixaram ou abdicaram de comandá-los. E eles, em breve, numa circunstância nova, né, de crise, instabilidade, né, ou eventualmente até mesmo a eleição do presidente Trump, do Donald Trump nos Estados Unidos, em novembro próximo, eu acho que ela é um sinal de alerta para o governo, porque ela traz dificuldades de novo tipo em relação a vários aspectos. Até mesmo em relação à extrema-direita, né, brasileira, as relações carnais que o Bolsonaro tem com o Trump, o clã Bolsonaro tem com o Trump, mas sobretudo na questão militar. Porque se bem é verdade que um dos fatores que desencorajou os militares ou dividiu aquele consenso, aquela condição majoritária de golpistas dentro do alto comando, foi o papel que teve a administração Biden de enviar autoridades de Estado para avisar os militares que se dessem golpe se dariam mal. Se fosse um governo Trump, nós não estaríamos aqui agora conversando, porque a democracia estaria suprimida, nós estaríamos vivendo um estado de exceção, fascista, autoritário, né, já numa situação, né, de absoluta obscuridade. Então, veja, nós estamos ainda com os requerimentos postos mais além desses esclarecimentos, que são esclarecimentos fora de época, vamos dizer assim, está 200 anos atrasado esse entendimento da Suprema Corte, mas vá lá, é o que a casa está oferecendo hoje, é o que é preciso ser feito. Mas nós estamos com outros déficits em relação à problemática militar, a essa que é uma questão central, porque é a principal ameaça, e a mais permanente ameaça à nossa democracia, que são essas cúpulas partidarizadas e conspirativos das Forças Armadas. Professor, eu também quero perguntar a respeito do déficit democrático que o senhor fala, e eu acho que é um termo muito apropriado, inclusive no ICL Notícias primeira edição, o professor César de Castro Rocha avaliou que as Forças Armadas acreditam, e aí ele fez um paralelo com a Constituição passada, mas que as Forças Armadas acreditam que são um poder que não precisa ser responsabilizado. E eu acho que isso vai ao encontro desse déficit democrático que o senhor justamente fala, né? Falta um acerto de contas da nossa democracia para a gente chegar, inclusive, né, a esse caminho com as Forças Armadas. Isso se fortaleceu, eu também pergunto, com esse andamento das investigações da Polícia Federal e, finalmente, a gente tendo nomes, inclusive da alta cúpula das Forças Armadas, no envolvimento do 8 de janeiro, que é uma continuidade, né, do golpe de 64. O senhor acredita que as Forças Armadas vão ser responsabilizadas? Isso pode mudar a nossa... ter uma reparação com a nossa história, finalmente, talvez? Gabriela, eu tenho a sensação, à luz da evolução dessas investigações, que nós não vamos ter, infelizmente, né, um processo mais abrangente, né, e abarcativo, que dê conta daquilo que é convencionalmente chamado, né, no direito internacional, de uma justiça de transição. Né? E não vamos, por quê? Porque eu entendo que foi operado, né, um grande acordo de entendimento que envolve o próprio governo central do país, né, o governo do presidente Lula, envolve a Suprema Corte, envolve a Procuradoria da República e também envolve o Supremo Tribunal Federal. Um acordo pelo qual, né, alguns oficiais descartáveis, e são descartáveis por várias razões, ou porque não têm tanto sangue azul quanto outros oficiais
né, das Forças Armadas, dos comandos, ou porque já não representam, né, nada de relevante dentro do jogo de poder político interno dentro das forças, né, ou vão ser porque já cumpriram a tabela que foi designada a eles pelos próprios militares para cumprir, porque a gente tem que entender também que os militares eles têm sempre um funcionamento, né, dual. Eles geram o problema e se apresentam como solução, né? Então, isso é importante a gente saber que é da lógica militar, né, diversionista. Isso tem... Esses seriados norte-americanos estadunidenses são muito elucidativos, os good cop e bad cop, né, os bons policiais e os maus policiais. Então, eles sempre agem para sempre estar presentes em qualquer circunstância, gerando o problema, eles têm a solução, né? E, portanto, continuam atuando. Mas eu acho que, infelizmente, este acordo ele já chegou no seu limite e tem uma versão que foi disseminada e, em certo sentido, encampada pela mídia hegemônica e também por setores da mídia contra-hegemônica, que é esta versão que os militares não só não se envolveram institucionalmente com o golpe, como eles salvaram a democracia. Não sei se tu te recorda, alguns dias atrás foi muito celebrado o general Freire Gomes por ter dito, né, que ele soube que o Bolsonaro tinha golpe, mas ele não fez nada contra o golpe, ele foi até o dia 29 de dezembro impedindo que o acampamento fosse desmontado na frente do quartel. Né? Não bateu então, continência para o Lula também, né? Não bater continência, mas e quando não bate continência ao comandante supremo das Forças Armadas, o significado disso não é um gesto de indelicadeza, de falta de cortesia, é outra, de insubordinação. Porque ele está recusando, ele se recusa a aceitar o resultado da soberania popular. É gravíssimo isso. Isso é a sedição, praticamente. É como se fosse uma tropa sediciosa e que sujeitaria o personagem à prisão e à expulsão do exército brasileiro. Então, veja que eu tenho, lamentavelmente, eu tenho uma percepção de que nós vamos avançar. É inédito o avanço que a sociedade brasileira está tendo, é importante dizer isso. Não é trivial a gente ver generais do Exército Brasileiro, 2 deles, inclusive ex-comandantes da Força Terrestre, o almirante que comandou a Marinha e outros oficiais de alto escalão serem processados, provavelmente condenados e vão ser presos. Isso não é trivial, mas isso não resolve a equação total, porque deixa de lado exatamente o conjunto de outros militares que estiveram tão ou mais implicados que esses que estão sendo hoje processados em toda a trama golpista que começou bem antes. Eu quero que a gente se alerte, tem uma historiografia a ser discutida aqui, porque o golpe não começou em 2022. A presença dos militares nas desestabilizações do nosso país, inclusive na ruptura institucional com o impeachment fraudulento da presidente Dilma, teve a presença dos militares na conspiração. Então vem de longe isso. Como eu te falei antes, Tomás Paiva, o atual comandante, era chefe de gabinete do Vilas Boas em 2018 e em 2014, quando o Bolsonaro lançou a candidatura presidencial para 2018, ele comandava a AMAN, um ato ilegal. Então veja que existem esses militares, têm que ser investigados, mas sobretudo a instituição. Então os militares saem vencendo. É como se eles, derrotados numa guerra, eles tivessem imposto as condições do armistício. Foi o que eles fizeram em 85. Eles foram derrotados, acabou a ditadura, mas eles impuseram as condições dessa transição. Nós vivemos uma transição conservadora e nós estamos vendo hoje que nós vivemos sob os ecos de 64. Não acabaram. A nossa democracia paira sobre ela esta ameaça permanente. E a história vem ensinando que os países que não fizeram essa justiça de transição, né, que não colocaram no banco dos réus aqueles que perpetraram atentados de terror de Estado, né, e cometeram crime contra as sociedades nacionais, a história mostra que esses que que ficam impunes, se sentem encorajados para repetir a história, né, e voltam a delinquir, e voltam a tentar contra a democracia. Esse é o prejuízo fundamental que nós temos, e, portanto, eu me insurjo muito com essa posição recuada do governo, porque ela não resolve o problema central. Tem que ter uma reforma das Forças Armadas, tem que ter uma reforma militar no nosso país, tem que ter um redesenho dessas Forças Armadas para que o papel de defesa que elas exerçam seja consoante às exigências de eventuais conflitos
e enfrentamentos bélicos que o país possa enfrentar neste mundo contemporâneo do século XXI, com demandas de soberania satelital, de proteção aeronaval, de redução do contingente terrestre, da força terrestre e por aí afora. Existem outras demandas e necessidades que o país não só não está resolvendo, está mantendo os militares a conduzirem essa instituição nos mesmos moldes que eles conduziram para chegar até o 8 de janeiro de 2023. Nossa, Jefferson, muito obrigada. Foi uma verdadeira aula, que fundamental. Quantos pontos importantes você trouxe aqui nessa conversa. Quero te agradecer pela sua gentileza de aceitar o convite, pela conversa. O Jefferson Miola é jornalista, integrante do Instituto de Debate, Estudos e Alternativas de Porto Alegre e também já foi coordenador executivo do 5º Fórum Social Mundial. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela, um prazer estar aqui contigo e sempre à disposição. Um abraço grande para vocês. Até mais. Gente, esse finalzinho eu aproveito para lembrar para vocês que a gente vai ter um evento, a gente está organizando mais uma aula que vai ser no próximo domingo, um encontro ao vivo e gratuito com o psicólogo social Elliot Aronson. Vai acontecer no domingo dia 8, no domingo dia 7 às 8 horas da noite, agora sim. E aí, ele que é autor do best-seller O Animal Social, criou conceitos que você com certeza já ouviu falar, como por exemplo dissonância cognitiva. Ele estuda a ciência do comportamento humano e vai compartilhar com a gente esses ensinamentos, por exemplo, para a gente compreender essa história que a gente está vivendo. A gente estava falando agora há pouco com o Jefferson Miola sobre o poder moderador. A gente pode falar também sobre essas pessoas que defendem a intervenção militar na política, para entender como que elas conseguem, qual sentido, né? Como é que elas chegam nessas conclusões todas. Então, vai ajudar a gente a entender um pouco esse caminho. Então, anota na sua agenda, não esquece que para você poder assistir essa aula, você tem que se inscrever em detalhesecl.com.br. Vai ser uma aula aberta, gratuita, online, mas você precisa fazer a sua inscrição para assistir a aula no dia 7 de abril, domingo, às 8 horas da noite. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, você que me acompanha pelo YouTube. Na sequência, tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando também que você pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio. Até amanhã. Existe alguma fórmula para diminuir a agressividade das pessoas? Diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social. Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Para você não perder essa chance, é só clicar aqui embaixo no botão Saiba Mais. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado.